Maria Imaculada. Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é terça-feira, dia 18 de abril de 2023, estamos no tempo pascal, no tempo da Páscoa. E a liturgia que a igreja nos propõe nessa terça-feira está no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo João, capítulo 3, versículos de 7 a 15. Abre o coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Disse Jesus: não te maravilhes de que eu te tenha dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves-lhe o ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Replicou Nicodemos: como se pode fazer isso? Disse Jesus: és doutor em Israel e ignoras essas coisas? Em verdade te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido, se você acompanhou o vídeo de ontem, é segunda-feira, o evangelho de ontem foi a conversa de Jesus com Nicodemos. Jesus vai à noite, meditávamos isso ontem, Nicodemos vai à noite procurar Jesus, porque ele era fariseu, ele era célebre em Israel, ele tinha prestígio em Israel, e ele não queria ser visto com Jesus. Ele, fariseu, não queria ficar mal entre os fariseus, não queria correr o risco de perder a honra de ser um fariseu, e de repente até mesmo ser expulso da sinagoga, ao ser reconhecido como discípulo de Jesus. Então ele vai à noite, ele vai às escondidas, ouvir a palavra de Jesus. O evangelho de hoje é a continuação do evangelho de ontem. Hoje, mais uma vez, Jesus diz a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. E aqui Jesus já apresenta para Nicodemos como nascer de novo. O evangelho de hoje, Jesus diz aqui no versículo 8, o vento sopra onde quer, ouves-lhe o ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Jesus convida Nicodemos para viver uma grande aventura, a aventura de ser discípulo dele, de deixar-se nascer de novo, ou seja, de deixar com que o Espírito Santo, que o mover do Espírito Santo, o poder da palavra de Jesus, transformasse por completo a vida de Nicodemos. Nascer de novo significa ser transformado completamente, ter a sua vida transformada completamente. Assim como foi São Paulo, que de perseguidor dos cristãos se tornou apóstolo dos gentios. A vida de São Paulo foi completamente transformada. Assim como foi Maria Madalena, que era uma prostituta, que se tornou uma grande santa, íntima das coisas de Deus, completamente transformada. Assim como era a vida de Mateus, que era publicano e roubava o dinheiro que era arrecadado do Império Romano, cobrava mais do que o certo e o justo, cobrava mais do seu próprio povo, para que a diferença ele pudesse embolsar. Era ladrão, era corrupto, e se tornou um grande santo, apóstolo, evangelista. A vida deles foi transformada, eles nasceram de novo. Essa é a proposta de Jesus para Nicodemos. E hoje, essa é a proposta de Jesus para você. Talvez você pergunte-se agora, para você mesmo, para o seu próprio coração: mas como que eu vou nascer de novo?
Como que eu vou deixar? Como que eu vou permitir que a minha vida seja completamente transformada por Jesus? Como vai ser a minha vida se eu deixar me transformar por completo pelo poder da palavra de Jesus, pela ação do Espírito Santo? O próprio Jesus diz: o vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com quem nascer do Espírito. Jesus quer dizer com isso que se você se deixar moldar pela palavra dele, pelo poder dele, pelo Espírito Santo, o primeiro passo é confiar no Senhor. Celebramos domingo agora a festa da Divina Misericórdia. Jesus diz a Santa Faustina Kowalska que as almas que mais agradam o seu coração são as almas que nele confiam. E Jesus manda desenhar, pintar em um quadro a imagem que Santa Faustina ouviu em 1931, na qual do seu peito jorravam dois raios de luz, um branco e um vermelho, e Jesus manda escrever embaixo: Jesus, eu confio em vós. Mostrando que a confiança é necessária para que a gente penetre naquele coração do qual jorra sangue e água. A confiança em Jesus é necessária. Assim acontece com quem se converte, com quem permite-se renascer da água e do Espírito. São Paulo não fazia ideia de onde ele seria levado, mas ele deixou-se renascer. Essa é a proposta de Jesus para você. Você não sabe para onde vem, nem da onde vem, nem para onde vai o vento. Mas aqui nesse Evangelho de hoje, Jesus nos apresenta o início de tudo. O início de tudo é a cruz. Olha o que vai dizer o Senhor aqui no versículo 13. Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. E esse é o núcleo do Evangelho de hoje. O núcleo do Evangelho de ontem era abandonar e deixar para trás as coisas do mundo, as coisas que passam, para seguir a Jesus. Agora, no Evangelho de hoje, nessa terça-feira, Jesus nos apresenta como segui-lo, como deixar-se nascer de novo, como deixar-se renascer, fazer-se renascer pelo Espírito Santo, como viver esse processo de conversão. É necessária a cruz. Necessário vos é nascer de novo, e todo parto é uma dor, é um sofrimento. O nosso parto é a cruz. Estamos vivendo a festa da Páscoa, ainda é tempo pascal, até Pentecostes. Celebraremos o tempo pascal durante 50 dias na igreja. Então, por que no tempo pascal a igreja nos apresenta Jesus pregado na cruz? Porque essa palavra que Jesus diz aqui, como Moisés levantou a serpente no Egito, a serpente levantada no Egito que curava o povo picado por serpentes, era uma prefiguração de Jesus que haveria de ser levantado na cruz por causa dos nossos pecados, para nos curar dos nossos pecados. E Jesus diz muito claramente no Evangelho de hoje: o Filho do Homem há de ser levantado, mas aquele que nele crer terá a vida eterna. A cruz é o caminho da salvação. É por isso que Jesus ressuscitado mantém as chagas nas mãos, nos pés e no lado, porque a cruz, a paixão, é o caminho da ressurreição. A cruz não é o fim, a cruz é apenas o início. Assim foi com a igreja. Pedro, Tiago, João, os apóstolos, os discípulos de Emaús, todos acreditaram que tinha acabado tudo na cruz, mas não tinha acabado, era apenas o início. Era apenas o início. O tríduo pascal começa na quinta-feira santa, quando Jesus está em agonia no Jardim das Oliveiras, mas é apenas o início. A quinta-feira é a agonia de Jesus, a sexta-feira é a paixão de Jesus, é apenas o início. Começa tudo na paixão, mas a ressurreição de Jesus que se dá no domingo de Páscoa se estende por 8 dias na oitava de Páscoa e se estende por 50 dias na história da igreja, no tempo pascal. Você está me entendendo? É apenas o início, ali começou tudo. Ali começou essa grande aventura chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Nasceu do coração aberto de Jesus na cruz. Portanto, meu amado, hoje o convite de Jesus para você é esse. Vem e segue-me, mas segue-me pelo caminho da cruz. Não tenha medo da cruz, não tenha medo dos sofrimentos, não tenha medo de abandonar algumas coisas para seguir a Jesus, nem que seja abandonar tudo para seguir Jesus, como Mateus abandonou tudo para seguir Jesus. Porque às vezes esse tudo nada mais é do que a lavagem dos porcos. Você lembra da parábola do filho pródigo? O filho pródigo teve que abandonar tudo para voltar para casa. Mas qual que era o tudo do filho pródigo que ele teve que abandonar para voltar para casa? Eram os porcos
a lavagem dos porcos e o desejo que ele tinha de comer a lavagem dos porcos. As coisas desse mundo, comparadas com as coisas de Deus, são porcos, lavagem de porcos. É o que vai dizer São Paulo. Tenho para mim que as maiores honras desse mundo são esterco, são fezes, comparado com o conhecimento de Cristo Jesus. Sabe o que São Paulo era? São Paulo era fariseu. Estudou na escola de Gamaliel, exatamente como Nicodemos. E Nicodemos tinha receio de abandonar o farisaísmo, as honras que o farisaísmo promovia para ele dentro do povo de Deus, dentro da sua população, dentro do seu país. Nicodemos tinha um lugar de destaque. Nicodemos era honrado, era um homem digno na sociedade judaica. Ele tinha conquistado muita coisa, ele tinha muito a perder. Mas o muito que Nicodemos tinha a perder, comparado com Jesus, é porco, lavagem de porco. Portanto, não tenha medo de seguir a Jesus. Nem que custe tudo, porque tudo comparado com Jesus é nada, é lavagem de porcos. Passe pela cruz. Quando a cruz te visitar, quando o seguimento de Jesus, quando o seguir a Jesus exigir cruz, renúncia e sofrimento, lembre-se, vale a pena. Porque a cruz é apenas o começo da aventura. A aventura que vai terminar lá no alto da montanha. João, capítulo 3, versículo 14. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crê tenha vida eterna. Crer em Jesus ressuscitado, é crer também naquele que foi crucificado, pela cruz venceu e matou a morte com a sua morte. Por isso que o ressuscitado traz nas mãos, nos pés e no lado as marcas da paixão, para nos mostrar que o caminho da ressurreição passa pela cruz. Não tenha medo, vale a pena, porque a cruz garante para você uma eternidade de felicidade junto ao ressuscitado no alto da montanha. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.